Nós vamos fazer um estudo e eu estarei seguindo a leitura da Bíblia. Para você compreender melhor, se você estiver com a Bíblia aberta, facilitará bastante o entendimento do nosso estudo hoje à noite. O texto bíblico já foi lido pelo querido irmão Fernando. E o tema geral do nosso estudo é: quando os ventos da vida estiverem contrários. Para compreendermos este episódio, é necessário que conheçamos o contexto histórico que envolveu esse momento especial na vida de Jesus e seus discípulos. O capítulo 14 de Mateus começa relatando a morte do primo de Jesus, João Batista, esse que batizou Jesus, que teve a sua cabeça decepada por ordem do governador da Galileia, Herodes Antipas, em atendimento a um pedido da filha de Herodias, sua companheira, após ela tê-lo agradado dançando para ele em uma festa do seu aniversário. Jesus, certamente, estava muito triste com a morte de seu primo e precursor do seu ministério, e resolveu ter um momento de descanso com seus discípulos, conforme descreve o evangelista Marcos, no capítulo 6, versículos 31 e 32, que diz assim: e ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Ocorre que a multidão ficou de olho no que estava acontecendo e seguiu a Jesus. E quando eles desembarcaram na outra margem do lago, havia uma enorme multidão, que, segundo o evangelista Marcos, eram como ovelhas sem um pastor. Ali, Jesus ensinou durante o dia todo. E no final da tarde, quando todos já estavam cansados e famintos, ali ele realizou também a primeira multiplicação dos pães. E é nesse contexto que Jesus resolveu novamente dar uma oportunidade aos seus discípulos para que descansassem. E mandou que eles fossem para o lado oeste do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. E teria um tempo de oração a sós com Deus. Os versículos 22 e 23 descrevem essa situação, dizendo assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho, orando. É interessante observar que Jesus, após despedir a multidão, como diz o texto, foi orar sozinho diante do seu Pai. E entre o entardecer e a madrugada do dia seguinte, esteve em oração, conversando com Deus. Aqui nós temos um exemplo da necessidade de realizarmos nossa devocional diária, através da leitura da Bíblia e oração. Mas vamos voltar aos discípulos. Enquanto Jesus orava, eles navegavam pelo mar da Galileia. O mar da Galileia também é chamado de mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré. O mar da Galileia possui aproximadamente 20 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura no máximo. E é interessante que ele também possui entre 20 e 230 metros de profundidade. Portanto, realmente é um grande lago, grandioso lago, parecendo realmente o mar. Ao redor desse mar de água doce, principalmente na margem leste, há montanhas que se elevam a aproximadamente 600 metros acima do nível da superfície do lago. E, geralmente, certas épocas do ano, essas montanhas permanecem cobertas de neve.
Dessas montanhas descem os ventos frios sobre as águas quentes do imenso lago, formando ondas agitadas que dependendo das tempestades de ventos, principalmente na primavera, se transformam em verdadeiras tormentas, colocando em risco as embarcações. Diz o texto que enquanto Jesus orava, o barco com os discípulos estava no meio do lago, que havia se agitado com ventos contrários, e eles não estavam conseguindo controlá-lo. Aqui também podemos observar que todos os discípulos estavam juntos, e juntos viveram o drama do mar revolto. Nos tempos em que nós estamos vivendo, também temos vivido há quase 9 meses o desafio da pandemia do coronavírus. Estamos juntos e solidários, sofrendo as consequências do isolamento, das restrições de mobilidade, das notícias ruins que nos contam, da politização do combate ao vírus, das incertezas, das preocupações com relação ao presente e ao futuro. O versículo 24 diz assim: naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Os discípulos e demais tripulantes do barco fizeram tudo o que estava ao alcance deles. Eu imagino, certamente, apanharam vasilhas, começaram a tirar a água que entrava no barco, só que certamente o volume de água que entrava era muito maior do que o volume que eles conseguiam tirar. Com o excesso de água, o barco ficou completamente sujeito ao naufrágio. O que eles poderiam fazer para solucionar o problema, eles fizeram. Porém, suas possibilidades eram limitadas. Somente um milagre poderia salvá-los do naufrágio. Eu imagino a condição mental e psicológica do capitão que manobrava o leme, ao ver que a embarcação estava prestes a afundar, a sucumbir, sendo varrida de um lado para o outro pelas ondas do mar. Em alguns momentos da nossa vida, se não buscarmos a graça divina através da fé, poderemos nos sentir como esse capitão. Deixando de lado o capitão, que manobrava o barco, vamos visualizar os discípulos e o desespero deles diante do naufrágio iminente. Jesus havia ordenado que tomassem um barco e fossem para o lado oeste do mar da Galileia. Para um pouquinho, começa a pensar, o que é que passaria pela cabeça desses discípulos? Talvez eles estivessem pensando assim: por que Jesus permitiu que vivêssemos esse momento de enorme perigo e tensão? Será que Jesus não sabia o que aconteceria conosco? Onde está Jesus enquanto vivemos esse momento difícil? Esses pensamentos que refletem a intranquilidade, o desequilíbrio e a dúvida também nos atingem quando passamos por situações inesperadas que nos pegam de surpresa e nos abalam. E muitas vezes a gente faz a pergunta: por que Deus permitiu? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Por que o Senhor permite que alguns servos passem por dificuldades tão aflitivas? Nessas horas, devemos ter a certeza do poder de Deus sobre toda a natureza criada e sobre as nossas próprias vidas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, declara assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Também o salmista Davi declara no Salmo 89, versículos 8 e 9, o poder imanente de Deus sobre toda a natureza, dizendo assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem és forte como tu? Senhor, com tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. O versículo 25 relata a preocupação e o cuidado de Cristo para com seus discípulos, indo até eles de forma milagrosa para salvá-los do naufrágio.
Diz o texto assim: já de madrugada, entre 13 e 6 horas da madrugada, Jesus foi até lá, andando em cima da água. O texto evidencia 4 ocorrências. A primeira, que era final da tarde, quando Jesus mandou seus discípulos que embarcassem. A segunda, que Jesus, após ter despedido a multidão, ficou em oração até a madrugada. A terceira, que os discípulos, enquanto Jesus orava, estavam enfrentando uma perigosa tempestade. E a quarta, que entre 3 e 6 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Note bem, Jesus foi andando sobre as águas. Temos aqui um milagre. A lei da gravidade não nos permite andar sobre as águas. Apenas por curiosidade, para que você possa compreender um pouquinho dessa lei. A lei da gravidade foi formulada pelo físico inglês Isaac Newton. Segundo a lenda, certa vez ele passava sob uma macieira, passando embaixo de uma macieira, e uma maçã caiu sobre a sua cabeça, como se tivesse sido puxada por alguém. Isaac logo deduziu que a maçã caiu porque foi atraída pela Mãe Terra. Daí, ele formulou a teoria de que todos os corpos do universo que possuem massa se atraem. Então, a lei da gravidade, pela lenda, aconteceu exatamente quando uma maçã caiu sobre a cabeça de Isaac Newton. Bom, a Bíblia relata que eu me recorde 2 situações em que, milagrosamente, a lei da gravidade foi quebrada. Você se lembra de uma delas? Está lá no Velho Testamento de um profeta. Esse profeta foi Eliseu. E o segundo relato está nesse episódio, lei da gravidade quebrada por Jesus e Pedro. O texto de 2 Reis, capítulo 6, versículos 5 e 7, diz assim: sucedeu que enquanto um deles, ou seja, um dos seminaristas para ser profeta, derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então, o profeta Eliseu cortou um pedaço de pau e jogou naquele lugar e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Ali nós temos o primeiro relato onde a lei da gravidade foi quebrada. Também é interessante ressaltar que Jesus saiu de uma atmosfera de paz e tranquilidade, no monte onde ele conversava com Deus, para uma atmosfera de tormenta e caminhou sobre o mar da Galileia. Nós não sabemos o tempo que levou entre o monte e o meio do lago onde os discípulos se encontravam. Mas o fato é que ele atravessou o mar, caminhando sobre o mar, em meio à tempestade, e a manteve até chegar aos discípulos. Isso nos leva a entender que Deus permite que passemos pelas tormentas da vida, mas Ele estará sempre conosco, jamais nos abandonando. Aqui, chegamos à visão inesperada e sobrenatural que os discípulos tiveram da presença de Jesus caminhando sobre as águas. Diz o versículo 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E gritaram de medo. A Bíblia está repleta da expressão: não temas. Isto significa que ter medo é próprio do ser humano. Há uma estatística do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos que recentemente revelou que quase 21% das pessoas possuem transtorno de ansiedade. Isto é, passam o tempo todo sentindo medo de alguma coisa. Há 2 tipos de medo.
O primeiro é o medo protetor. É aquele sentimento que sempre antecede alguma decisão que poderá dar certo ou não. E também o medo paralisante, que é um sentimento incontrolável, que não nos deixa prosseguir na tarefa ou objetivo, imaginando que vai dar tudo errado. O medo protetor é natural, é construtivo, nos auxilia a tomarmos as decisões. Mas o paralisante, ele é considerado um medo até doentio e necessita, muitas vezes, de tratamento psicológico. Os discípulos manifestaram medo protetor, que naquele instante, diante da turbulência das águas, ímpeto das ondas e barulho dos ventos, causou pavor diante do vulto que chegava ao barco sobre as águas. Todos nós podemos ter momentos de temor e medo do futuro, o que é natural diante da nossa fragilidade humana. Mas jamais poderemos deixar nos vencer por esse medo. Em Mateus 4,40, Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Isso nos leva a compreender que a fé ou a confiança é o único remédio para combater o medo que tende a nos desequilibrar física, emocional e espiritualmente. A fé é o único remédio. Diante do medo, os discípulos e demais tripulantes da embarcação estavam tão apavorados que Jesus procurou encorajá-los. Diz o versículo 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles não imaginaram que seria Jesus, e sim um espírito, uma visão fantasmagórica. Ficaram ainda mais apavorados, gritaram com medo. Mas Jesus usou 3 expressões para acalmar os discípulos. Coragem, recuperem o ânimo, tenham calma, sou eu. Esta expressão, semelhante à que Deus disse a Moisés no Monte Horebe, tem a ideia daquele que sempre existe, ou daquele que sempre está presente. Repito, daquele que sempre está presente. Lá no texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 14, temos esta menção. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. É interessante que Jesus, em várias oportunidades, também usou a mesma expressão, eu sou, dizendo: eu sou a água viva, eu sou. Perdoe-me. Mas Jesus também disse: não tenham medo. Jesus tentou acalmar os discípulos que estavam apavorados. Desejava que confiassem na sua presença, na sua providência, na sua libertação e do domínio dele sobre todas as coisas que ele mesmo participou na criação. Diante das palavras de Jesus, ainda temeroso e incrédulo, o impulsivo Pedro coloca Jesus à prova dizendo, versículo 28, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Se de um lado Pedro demonstrou incredulidade, do outro fez a escolha certa. Estar no barco significava lutar contra a tormenta. Ir ao encontro de Jesus significava andar sobre o mar, seria experimentar um pouco da manifestação do poder de Cristo em sua própria vida. Creio que no barco havia 2 tipos de pessoas. Presta bem atenção. Creio que no barco havia 2 tipos de pessoas. Aquelas que o animavam a ir ao encontro de Jesus
e aquelas que tentavam desanimá-lo. Uns lhe diziam: vai, Pedrão, Jesus está no controle, você vai conseguir. Com certeza, outros o desanimavam, dizendo: você é louco, olha o tamanho das ondas, a tempestade vai te afogar. Na vida, sempre teremos que lidar com duas vozes antagônicas ou contrárias. Aquela que nos motiva e encoraja e aquela que nos desanima e derrota. Mas nós precisamos a cada dia orar ao Senhor e buscar ouvir a voz do Espírito. Ela sempre nos conduzirá à vitória em Cristo Jesus. Na vida, existem momentos de grandes tormentas. Nestes, quando os ventos são contrários, não adianta recorrer apenas aos recursos humanos, recorrer às soluções humanas, nem tampouco às falsas promessas do mundo. Precisamos buscar com fé, com esperança, o milagre que Cristo pode produzir em nossa vida, que nos leva à vitória, manifestando a grandiosidade do seu amor. Jesus atendeu ao pedido de Pedro, mas Pedro vacilou em sua fé. Diz o texto, versículos 29 e 30. Venha! Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Para andar sobre as águas foi necessário que Pedro saísse da sua zona de conforto. Pedro era um pescador experiente e cuidadoso. Passou anos pescando no mar da Galileia. Conhecia em profundidade seus perigos. O barco era seu instrumento de trabalho, mas também era a sua proteção. Sair do barco significava deixar sua zona de conforto para uma aventura de fé. Para experimentar o poder de Deus na nossa vida, nós precisamos deixar o barco para milagrosamente andar sobre as águas que o Senhor coloca sobre a nossa vista. Igualmente, para vermos as maravilhas que Deus deseja realizar, precisamos deixar nossa zona de conforto para, sob a orientação do Espírito Santo, seguirmos sabendo que Cristo sempre estará no comando. Pedro, naquele instante, teve um dos mais emocionantes momentos da sua vida. Cheio de confiança, atendendo a ordem de Jesus. Venha! Desceu do barco, venceu a lei da gravidade, não afundou e começou a caminhar sobre a água tormentosa, indo em direção a Jesus. Porém, sentindo as rajadas de vento sobre o seu corpo, ficou com medo e começou a afundar. A humanidade de Pedro representa a nossa própria fragilidade e sentimentos difusos quando passamos pelas tormentas da vida, sendo torturados pelos pensamentos ameaçadores que tiram a nossa paz. Nesta situação, nestas horas de aflição e temor, devemos manifestar a coragem que vem do Espírito Santo em ir em direção a Cristo, confiando nele, porque nele encontraremos sempre a solução para os nossos problemas. Com certeza, quando decidimos entregar nossa vida por completo a Cristo, as turbulências não terminam. E, às vezes, aumentam ainda mais, porque o diabo sempre agirá para nos afastar da comunhão com Cristo. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele nos alerta, dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Pedro, ao começar a afundar, gritou: socorro, Senhor! Foi o grito de uma alma que sinceramente buscou no seu desespero o porto seguro que é Cristo. Pedro começou a afundar nas águas porque deixou de olhar para Cristo e permitiu que as ameaças externas, que o vento forte dominassem o seu coração.
Dominado pelo medo, perdendo a visão da graça libertadora de Cristo, a insegurança e o temor o levaram à imediata recaída na fé. Neste momento, Jesus, que já havia chegado até Pedro, lhe estendeu a mão e o segurou, dizendo, versículo 31, imediatamente Jesus segurou sua mão e disse a Pedro, como é pequena a tua fé, por que você duvidou? Achei interessante uma ilustração que li em certa ocasião. Presta atenção. Quando você limpa a sua casa, varrendo todos os resíduos e poeira, pouco tempo depois, a poeira e os resíduos voltam novamente e você vai precisar voltar a limpá-la. Você toma o seu banho diário, higienizando o seu corpo, mas passadas algumas horas, após muitas atividades, contaminação e suor, precisará tomar novo banho para estar limpo novamente. Assim também é a dúvida. Presta atenção. Assim também é a dúvida. Ela sempre estará presente na vida que tem fé. E ela precisa ser continuamente combatida com devoção, gratidão pelas bênçãos recebidas e confiança plena em Deus. A fé precisa ser constantemente fortalecida dentro de nós, pois se a chama da fé for pequena, nós nos sentiremos inseguros. Manter a chama da fé continuamente acesa e cheia de vigor não nos imuniza de oportunamente experimentarmos o medo e passarmos pelas turbulências da vida. Nestas horas de agonia, precisamos segurar nas mãos de Deus e, vivendo as turbulências, nele, Cristo Jesus, encontrarmos segurança e conforto, que nos concedam a coragem para enfrentarmos com otimismo as tribulações. Diz o texto que Jesus caminhou com Pedro, segurando as suas mãos para que não afundasse. Quero lembrar a letra da música de Nelson Monteiro da Silva, Segura na Mão de Deus. Eu sei que vocês conhecem quase de cor. Diz assim, se a tristeza desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, porque ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás, segure na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. O versículo 32 diz, então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Seguro pelas mãos de Cristo, Pedro estava confiante e feliz. Mas enquanto isso, os demais discípulos e pessoas que se encontravam na embarcação continuavam em pleno pavor e desespero. O evangelista Marcos, ao relatar esse episódio, acrescentou os seguintes detalhes em Marcos 4, 39. Diz o texto, ele se levantou, diz, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Somente Jesus tem poder para cessar os ventos contrários das tempestades da nossa vida. Acredite, dê uma chance para Jesus, mas sem duvidar no seu coração. Entregue-se completamente a Ele e Ele o fortalecerá, Ele o encorajará. Cada um de nós precisa ter fé que dias melhores virão. Por pior que sejam as condições, por mais fortes que sejam os ventos contrários, por mais fortes que possam soprar contra nós, tenhamos fé e deixemos Deus agir em nosso favor. Diante do milagre realizado por Cristo, os discípulos o adoraram. E o texto no versículo 33 diz assim,
E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é Filho de Deus. O texto diz que os discípulos o adoraram. Aqui, a adoração não está ligada à música ou louvor. Louvor é a expressão da alma que adora ao seu Senhor. Adoração é o reconhecimento da divindade de Cristo. É o reconhecimento intelectual, espiritual, de que Cristo é o Senhor. Adoração é a entrega da nossa vida nas mãos do Senhor. É abrir o nosso coração e permitir que Cristo entre, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos pecados e permitindo que o sangue de Cristo nos perdoe, o sangue de Cristo tire de nós qualquer pesar por qualquer pecado que tenha ficado no passado. É interessante que, com mar em calmaria, Jesus e os discípulos chegaram à região de Genezaré, e ali ele também realizou outros milagres. Diz o último versículo do texto, 34. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Eu não sei como é que está o teu coração, mas eu sei o quanto é difícil atravessar pelos ventos da vida soprando contra nós. Há momentos em que as doenças, os maus relacionamentos, as incertezas em relação ao futuro, o desemprego e outras crises nos causam medo e dúvidas. Nestas horas, só nos resta buscarmos ao Senhor Jesus e nele, continuamente nele, depositarmos a nossa confiança para dele, somente dele, recebermos paz e conforto ao coração. Jamais desista antes do fim. O versículo 34 declara: ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quero contar uma ilustração. Eu li no livro Transforme Sua Atenção em Poder. É um livreto muito interessante, Robert Schuller, e ele descreve a história de Mary, uma jovem grávida de quase 9 meses, que estava prestes a dar à luz e foi expulsa de sua casa pelos pais. Esta jovem perambulava pela cidade de Nova York, tendo apenas 50 centavos de dólar na bolsa. Seria equivalente para nós aqui a R$ 2,80. Mary estava desesperada. Não tinha onde passar a noite. Estava amargurada. Não sabia o que fazer. Sentou-se na praça e ali sentada ela começou a ouvir uma voz de um grupo de pessoas que cantavam os hinos. Eram pessoas que estavam num templo. Ela entrou e um dos crentes que estava ali na entrada do templo lhe ofereceu um inário. Ela sentou-se e começou também a cantar os hinos. Em seguida, o pastor falou sobre a presença de Deus em nossas vidas e a importância da fé. Mary ouviu com muita atenção aquela mensagem. Deus foi falando ao seu coração e o Espírito Santo foi lhe dando o entendimento para que ela continuasse vivendo sob a proteção de Cristo. Houve um momento de dedicação de vidas, de bens, de dízimos, de ofertas, e ela pensou consigo: eu tenho aqui comigo 2 moedas de 25 cents de dólar. Eu vou dar uma ao Senhor como gratidão. Porque eu estava muito triste, agoniada, mas Ele me proporcionou consolo. Ele mudou o meu coração, me trouxe uma nova visão do meu futuro. E eu vou guardar os outros 25 centavos. Naquela noite ela disse ao Senhor: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu quero servi-lo. Perdoe-me pelo meu passado. Eu fui irreverente demais. Mas, Senhor, me ajuda. Saiu do templo, dirigiu-se a uma pensão e ali dormiu e passou a noite. No dia seguinte, gastou 10 centavos para comprar um jornal e procurar um emprego. Pela graça de Deus, conseguiu um trabalho como desenhista de roupas. Trabalhou ali até que foi para a maternidade ter seu filho Fred. 2 anos depois, após bênçãos inumeráveis,
voltou àquele primeiro emprego e, algum tempo depois, a proprietária lhe ofereceu o negócio e ela comprou. Sua vida começou a mudar quando ela abriu seu coração para Deus e lhe dedicou todo o seu ser, confiando na sua providência. Quero concluir. A fé é uma via de duas mãos. De um lado transita a nossa fé, de outro transita a graça imensurável do Senhor. Na medida em que buscamos a sua presença, ele vem e realiza milagres em nossas vidas. O segredo é a fé. Jó, capítulo 22, versículo 21, diz assim: apega-te a Deus e tem paz com ele, assim te sobrevirá o bem. Quando as nossas possibilidades se esgotam, Deus é a única solução. O profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 10, declara assim: quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, disse: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O evangelista Marcos completou o texto de Marcos 4,19, declarando: e fez-se completa bonança. Com certeza, nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que cura, que liberta, que opera milagres e que é capaz de contrariar todas as leis da natureza, fazendo o impossível acontecer. Se você deseja hoje enfrentar os ventos contrários da sua vida, não se deixe vencer pelo medo. Venha diretamente ao encontro de Jesus. Não duvide do poder de Deus. Mantenha a confiança de que os ventos vão cessar e jamais desista. Permita que Deus realize sua obra. Tome uma decisão ao lado de Jesus. Receba-o completamente pela fé no seu coração. Procure estudar a sua palavra. Prepare-se entendendo as doutrinas bíblicas e venha também a fazer parte da nossa igreja. Que Deus te abençoe e te dê a paz